Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência agora sobre a visão geral da matéria. A gente já viu o primeiro pilar, o segundo pilar, vamos falar agora sobre o terceiro pilar, que são os créditos adicionais. O que são créditos adicionais? São conhecidos como instrumentos retificadores. O que é retificar? É alterar, é ajustar. Aí a pergunta é a seguinte, eu vou retificar quem? Eu vou retificar o PPA, a LDO ou a LOA. Aí dica, os créditos adicionais, a ideia deles é retificar a LOA. Então os créditos adicionais estão associados à LOA. Aí vem a segunda pergunta em cima dessa primeira resposta. Mas em que momento o chefe do executivo teria necessidade de retificar a LOA? Ou seja, será que ele retificaria na primeira etapa da LOA? Não, na primeira etapa ele está elaborando. Será que o chefe do executivo retificaria a LOA na segunda etapa? Também não, porque na segunda etapa a LOA está no Congresso Nacional e o chefe do executivo ainda pode fazer algum ajuste sem precisar de créditos adicionais. Então, moral da história, os créditos adicionais, instrumentos retificadores da LOA, eles vão ocorrer durante a terceira etapa, a partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então vamos escrever isso aí. Então, instrumentos retificadores, créditos adicionais, né? Créditos adicionais. Créditos adicionais, que são conhecidos como instrumentos retificadores, da LOA. E eles vão retificar a LOA em qual etapa? Na terceira etapa da LOA. Terceira etapa. Beleza? Então, os créditos adicionais, eles retificam a LOA. Eles são instrumentos retificadores. Eles vão ajustar a LOA na terceira etapa da LOA. E aí vem a pergunta, quais são os tipos de créditos adicionais? E, além do que quais são, o que é que eu preciso saber? É isso que a gente vai ver agora. Então, a gente vai ter tipos, a gente vai ter finalidade, a gente vai ter forma de abertura, aí a gente vai ter na União e a gente vai ter nos estados, Distrito Federal e municípios. E a gente vai ter aqui, por fim, responder a seguinte pergunta. Necessita indicar a fonte? Pronto. Seria isso. Então a gente preparou aqui o terreno para a gente responder. Tipos de créditos adicionais, finalidades, forma de abertura na União, forma de abertura nos estados e municípios, se precisa ou não, indicar as fontes. E aí vamos falar aqui dos 3 tipos de créditos. Deixa eu começar daqui. Os 3 tipos de créditos adicionais. Esse aqui vai ser o primeiro. Aqui vai ter o segundo. E aqui vai ter o terceiro e último. Pronto. Com isso a gente está preparado para responder. Então, quais são os 3 tipos de créditos adicionais? Você vai ter os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Então, você vai ter os tipos de créditos. Suplementar. Você vai ter o especial. E você vai ter o extraordinário. Suplementar, especial e extraordinário. Aí vamos lá. Qual a finalidade de cada um desses 3 tipos de crédito? Cada um vai ter uma finalidade distinta. Então, o crédito suplementar, ele tem uma finalidade: reforçar a dotação que já existe. Então, por exemplo,
No bloco 1 eu falei sobre mobilidade urbana e falei sobre Bolsa Família. Vamos usar mobilidade urbana. Suponha que já tinha na LOA, vamos supor, 50 milhões para a construção de rodovias. Você já construiu 50 milhões de rodovias na LOA, só que você quer construir mais. Como já havia uma dotação para a construção de rodovias e você quer apenas aumentar o valor de algo que já existe e que já tinha sido aprovado, você vai usar um crédito suplementar. Então, qual é a característica do suplementar? Ele reforça a dotação. Ele reforça a dotação existente. Beleza? Qual é a característica do crédito especial? Ele cria uma nova dotação. Cria nova dotação. O que isso quer dizer? Suponha que não existisse o programa de mobilidade urbana e o presidente da República quisesse criar o programa de mobilidade urbana. Aí alguém chega, presidente, mas não existe esse programa na LOA. Eu quero criar na LOA, minha ordem. Nesse caso, ele ia usar um crédito especial. E o crédito extraordinário? O crédito extraordinário ele não quer saber se tinha ou se não tinha na LOA. O crédito extraordinário só quer saber uma coisa. Trata-se de uma despesa urgente e imprevisível? Sim. Pode abrir um crédito extraordinário. Então, o extraordinário seria despesa urgente e imprevisível. Você tem que ter cuidado na prova, porque eu vou fazer uma questão de prova difícil para você. Sempre um crédito extraordinário tem que ser para uma despesa urgente e imprevisível? Resposta, sim. Como é que vem na prova às vezes? Sempre um crédito extraordinário tem que ser para despesas como guerra, comoção interna e calamidade pública? Resposta, errado. Guerra, comoção interna e calamidade pública são exemplos de despesas urgentes e imprevisíveis. Então, sempre um crédito extraordinário tem que ser para uma despesa urgente e previsível. Mas nem sempre uma despesa urgente e previsível vai se limitar a guerra, comoção interna ou calamidade pública. Vamos avançar. Qual é a forma de abertura dos créditos adicionais no âmbito da União? No âmbito da União, você vai abrir um crédito extraordinário por medida provisória. O crédito especial você vai usar lei ordinária. Sempre, lei ordinária e medida provisória. E o crédito suplementar, você vai ter duas hipóteses. Ou você vai usar decreto, ou você vai usar lei ordinária. Então, vamos ao exemplo. A lei orçamentária anual é uma lei ordinária. Normalmente, você altera uma lei ordinária por meio de quê? Por meio de lei ordinária, que é o que está aqui e está aqui. Mas a medida provisória ela pode alterar a lei ordinária. Certo ou errado? Certo. O que a medida provisória não pode alterar é uma lei complementar. Então, eu também posso usar medidas provisórias para alterar uma LOA, que é uma lei ordinária. E aí tem a questão do decreto. A questão do decreto, eu só vou te dizer o seguinte. Eu vou explorar essa questão do decreto, na aula de princípios, quando eu falar do princípio da exclusividade. Anota no seu caderno aí, se você se matricular no curso, quando chegar na aula de princípio da exclusividade, eu te prometo que eu garanto que eu esclareço como um decreto pode alterar uma lei ordinária. Em que sentido e que situação isso vai ocorrer e quais são as condições para isso acontecer. Aí eu explico lá. Então aqui são as formas para você abrir créditos adicionais no âmbito da União. E no âmbito dos estados, Distrito Federal, municípios. No âmbito dos estados, Distrito Federal, municípios, você vai seguir o entendimento da Lei 4.320 de 64. O que é que diz essa lei? Essa lei vai dizer o seguinte, que os créditos suplementares especiais, aí é que eu vou até tirar isso daqui, eles vão ser autorizados por lei e abertos por decreto. E os créditos extraordinários, eles são abertos por decreto. Então, o que é que acontece, pessoal? Acontece o seguinte.
Os créditos suplementares especiais, que são para reforçar ou criar uma nova dotação, no âmbito dos estados, Distrito Federal e município, primeiro você tem que ter a lei ordinária, que autoriza. Faltou lei, né? Autorizados por lei e abertos por decreto. Autorizados por lei e abertos por decreto. Então, primeiro você autoriza ele por lei. Depois que você autorizar os créditos por lei, você vai ter que ter um decreto regulamentando a lei. Só que na União, a União achou isso desnecessário. Aí a União criou regras para ela, dizendo, olha, a própria lei que abriu o crédito especial ou a própria lei que abriu um crédito suplementar, automaticamente ela já abre o crédito. Então não precisa de um decreto na União. Mas nos estados, do Distrito Federal e municípios, primeiro tem uma lei para depois regulamentar a lei em forma de decreto. E por que a União tomou essa decisão? Por que a União não segue essa regra que deve ser, para fins de prova, seguida pelo Estado, Distrito Federal e municípios? Porque, na verdade, se você for na prática e ver uma lei de crédito suplementar especial, você vai ver que essa lei tem, no máximo, 4 artigos. Para que eu preciso regulamentar algo que tem 4 artigos? Sendo que os artigos são bem simples e o anexo de detalhamento da despesa é bem simples também. Então não tem necessidade, a União optou por isso. Mas, para fim de prova, você tem que lembrar que, de acordo com a Lei 4.320, os créditos suplementares especiais são autorizados por lei e abertos por decreto. Fechou? E aí a pergunta final. E quando a prova é omissa? Se a prova for omissa, eu sigo a regra da União ou eu sigo a regra dos estados, Distrito Federal e municípios? Quando a questão for omissa, você vai seguir a regra da Lei 4.320. Os créditos suplementares especiais são autorizados por leis e abertos por decreto, e o crédito extraordinário é aberto por decreto. Fechou? E para fechar nossa aula, esse terceiro bloco, esses créditos adicionais, dinheiro não brota em árvore. Dinheiro não brota na calçada. Então, na hora que você vai autorizar novas despesas, porque créditos adicionais reforçam despesas anteriores, criam novas despesas ou atendem despesas urgentes e imprevisíveis. Então, eu quero atender despesas, ainda que seja para reforçar ou criar uma nova ou urgente e imprevisível. Quando eu vou gerar a despesa, eu preciso ter a fonte de crédito adicional. Eu não vou entrar nesse primeiro bloco quais são as 6 fontes de créditos adicionais. Não é para essa aula inicial, não é para isso. Mas o que é que eu vou te dizer? Eu preciso saber se dependendo do tipo de crédito, se necessariamente eu preciso ou não indicar a fonte. Aí não precisa, só usando a dedução, você vai ver que aqui tem 3 créditos, o suplementar, o especial, o extraordinário. Eu vou te dar uma dica. Desses 3 créditos, tem um que não precisa indicar a fonte. Qual desses 3 você acha que é o que não precisa indicar a fonte? Pela lógica aqui, o extraordinário. E os outros? Os outros você é obrigado a indicar a fonte. Então, necessita indicar a fonte? Obrigado. Aqui é obrigado. Aqui é obrigado também a indicar a fonte. E no extraordinário, não precisa. Não precisa, mas se o chefe do executivo quiser abrir um crédito extraordinário e quiser indicar a fonte, ele consegue? Ele consegue. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha o nosso terceiro pilar do nosso curso. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo para tratar da legislação orçamentária e sobre algumas questõezinhas para a gente dar uma aquecida no início do nosso curso aí, na nossa ambientação. Até daqui a pouco.